Estamos de volta à nossa terceira aula do nosso segundo módulo do curso de Teoria Geral dos Recursos. E agora nós iremos responder umas questões que ficaram pendentes na aula anterior. Essas questões são de extrema importância, inclusive a primeira questão que nós iremos ver agora reprovou muitos colegas meus da faculdade. Então, toma cuidado com essa questão, porque geralmente os professores adoram colocar elas na prova, tá bom? E como o nosso lema do curso é hashtag vou tirar 10, eu vou responder com muito carinho e com muita ilustração para que você consiga tirar aquele 10 merecido, não é mesmo? Tanto na prova da faculdade, como no concurso público, como até ajudar aí você na sua carreira jurídica futuramente. Vamos começar então? Vamos lá, professor? A primeira questão aí é: o advogado tem legitimidade para recorrer? E a resposta para essa pergunta é: sim, o advogado tem sim legitimidade ordinária e extraordinária. Então perceba que são duas legitimidades. A primeira, que é a legitimidade ordinária, decorre do artigo 23 da Lei 8906, que é o Estatuto da OAB. E essa legitimidade prevê que o advogado é credor do capítulo da sentença ou acórdão que trata do quê? De seus honorários, uma vez que a doutrina entende que a ele, ou seja, a quem? Ao advogado, é dado tal legitimidade para recorrer de seus honorários. Então perceba que a legitimidade ordinária é a legitimidade para o advogado recorrer em nome próprio. Já a legitimidade extraordinária, acompanhe comigo na sua apostila, decorre do entendimento de quem? Do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão, estabelecendo que a parte pode recorrer, olha só, a minha ênfase, a parte pode recorrer em nome próprio acerca do capítulo da decisão que trata dos honorários de quem? Do advogado. Beleza? Então já dá para você já ter uma grande base da diferença entre a legitimidade ordinária e extraordinária. Agora nós iremos reforçar o seu conhecimento com uma esplêndida ilustração que eu montei para você, tá bom? Então, na hora que cair essa pergunta na prova, que bater na prova, você vai lembrar dessa ilustração e você não vai errar, beleza? Então vamos lá. Legitimidade ordinária. Nós iremos usar aqui um exemplo hipotético e eu quero que você se imagine no lugar desse advogado, tá? Se você for uma aluna, imagine que isso aqui é uma advogada, tá? Então aqui é você, certo? Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que você é advogado ou advogada da autora, e aí você trabalha ali nesse processo durante alguns anos, e no final do processo, a juíza profere uma decisão estabelecendo 5% de honorário para você. Veja bem, você trabalhou firme no processo, teve noites e noites sem dormir, e a juíza vem e profere apenas 5% de honorário. Você, querido estudante, sabe muito bem que no artigo 85, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil, está estabelecido que o magistrado ele deve estipular os honorários entre 10% a 20%, não é mesmo? E a juíza, ela está abaixo do limite trazido pela lei. Com a legitimidade ordinária, você, como um excelente advogado, você vai recorrer em nome próprio, tá? Então, já anota aí na OBS da sua apostila. Você vai recorrer em nome próprio. Então, eu trouxe um exemplo aqui de como seria o seu recurso então, tá? Óbvio que aqui é um resumo do resumo, mas já dá para você ter uma base da forma como seria a peça de recurso de um advogado na legitimidade ordinária, tá bom? Então, vamos lá. Leia aí comigo no balãozinho a sua própria fala. Eu, aí você vai pensar no seu nome, advogado ou advogada, se for aluna, devidamente inscrito ou inscrita na OAB, venho por meio desta peça interpor o respectivo recurso em face da respeitável decisão, especificamente no que tange aos meus honorários, que foram arbitrados em 5%, sendo que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 85, parágrafo 2º, que a juíza deve arbitrá-los entre 10% a 20%. Olha só, então você recorreu em nome próprio. Já a legitimidade extraordinária, que deriva do entendimento do STJ, traz a possibilidade
da parte recorrer em nome próprio em face dos honorários do advogado. Então, como que vai ficar? Você trabalha ali no processo, a juíza dá apenas 5% de honorários para você. E aí, então, no momento em que você vai formular a peça para reclamar desses 5%, você pode utilizar o nome da sua cliente na sua peça recursal. Então, olha só, a autora se chama Maria Lúcia, ok? Então, como que vai ficar a sua peça recursal? Maria Lúcia, devidamente qualificada, vem, aqui é vem, tá? Coloquei vem, mas está errado. É vem, por meio desta, interpor o respectivo recurso em face da respeitável decisão, especificamente no que tange aos honorários do meu patrono, que é você, advogado, que foram arbitrados em 5%, sendo que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 85, parágrafo 2º, que a juíza deve arbitrá-los entre 10% a 20%. Então perceba que quem está recorrendo é a parte, que é a autora. Então a parte recorre em nome próprio, a Maria Lúcia, em nome próprio, para conseguir modificar a decisão judicial no que tange aos honorários do advogado, que vai ser você futuramente, né? Caso você não seja advogado, tenho certeza que você estará aí em altos escalões do Poder Judiciário. Vai ser promotor, vai ser juiz. É isso que eu desejo para você. E se você continuar acompanhando os nossos cursos, você com certeza vai passar na prova de magistratura, na prova do Ministério Público, dando risada. Acredite, você tem capacidade, tá? Então vamos lá. Encerramos aqui então esse conhecimento da legitimidade ordinária e extraordinária. E se for cobrada essa pergunta na sua prova, eu tenho absoluta certeza que a sua nota será 10. Próxima pergunta. O perito, o tradutor, o intérprete e o depositário têm legitimidade para recorrer? E é claro que não. É claro que não tem. Tá? Por que não tem? Porque de acordo com o STJ, nenhum deles são legitimados para recorrer em face de seus honorários. E o motivo vem agora, ó. Pois não são, olha lá, já grifa no seu material, pelo amor de Deus. Porque na hora que você for responder a pergunta da prova, você precisa fundamentar. E esse é o fundamento. Pois não são considerados partes na relação processual. E o fundamento continua, olha lá. E tampouco são terceiros prejudicados, tá? Então seu professor pode perguntar se o perito que sofre um prejuízo, no momento em que o juiz profere uma sentença estabelecendo seus honorários, se ele é considerado como terceiro prejudicado. E você vai dizer que não. Continuando aí, por não serem titulares da relação jurídica conexa com a que está em discussão. Vamos entender melhor isso aqui? Vamos lá. Então olha só, eu vou colocar o perito de exemplo, mas poderia ser o intérprete, poderia ser o tradutor, poderia ser qualquer um deles aqui, tá? Então perceba que a relação processual, ela está ligada entre autor, réu e juiz. Então essa é a relação processual. Aqui embaixo nós temos uma relação jurídica de direito material entre as partes, né, que é o objeto do processo. E em cima a gente tem o magistrado representando aí o poder estatal para resolver o conflito. Perceba que o perito, ele está fora dessa relação, ele não tem nenhum vínculo com essa relação. Então é por isso que para ele não nasce a legitimidade. E vocês já leram comigo que no artigo 996, caput, está descrito que somente terá legitimidade para recorrer a parte sucumbente, que a gente fez até uma pequena crítica, né? O terceiro prejudicado e o Ministério Público, que é o promotor. Então lembre-se disso. E o perito, ele não é nem parte, porque pode ver que ele não é nem autor nem réu, nem terceiro prejudicado, porque o posicionamento do STJ não o considera como um terceiro prejudicado, e ele não é promotor, vocês sabem muito bem disso, nem precisava comentar isso, né? Continuando a leitura. Caso um deles, perito, tradutor, intérprete ou depositário, desejem discordar da decisão proferida no processo do qual participam, se valerão de sucedâneos recursais, em especial o mandado de segurança. Tá? Então, sucedâneos recursais também são remédios processuais que servem para impugnar a decisão.
mas que não tem o caráter de recurso, por isso que chamamos de sucedâneos recursais. Então, o que você tem que entender aí? Caso você, que esteja lá no seu escritorinho, bem montado, coisinha bonitinha, né? Aparece lá um perito, fala: ô doutor, é o seguinte, eu trabalhei num processo, eu tive um custo de perícia de R$ 8.000 e a juíza, na sentença dela, ela arbitrou apenas R$ 4.000 de honorários. E eu não estou contente, ô doutor, eu quero resolver isso daí. Mas qual vai ser a sua posição como advogado? Você vai se utilizar do mandado de segurança para impugnar essa decisão judicial e alcançar o valor almejado. Tá bom? Então esse é o conhecimento que você precisa ter, tanto para as provas como aí na sua carreira jurídica. Além desse conhecimento maravilhoso que eu trouxe aqui para você agora, que vai te gerar um bom lucro futuramente quando você estiver atuando, eu quero complementar uma corrente minoritária que é de Daniel Amorim de Assunção, mas que eu acredito que futuramente pode ser que essa posição do STJ pode sofrer alguma alteração ou não. Se não, você vai só complementar aí mais um conhecimento. O que abunda, né, o que tem de abundância às vezes não atrapalha, e nesse caso não vai atrapalhar. É até bom você saber um pouco a mais do que qualquer outro colega seu aí, profissional de mercado. Então vamos lá. Qual que é a posição minoritária que Daniel Amorim de Assunção traz? Primeiramente, ele critica a posição doutrinária que não considera o perito como um terceiro prejudicado. Tá? Então a primeira crítica está aí. Porque ele diz que o perito ele é sim um terceiro prejudicado. E ele vai explicar o porquê agora. Ó. O perito ele não participa da relação processual, como nós já bem vimos, né? Então aqui a gente tem uma relação jurídica material entre as partes, o juiz que representa o poder estatal e o perito que está fora dessa relação processual. Mas o perito ele participa de um incidente processual, que é a fase probatória. Então o perito ele não faz parte da relação processual, mas ele é um profissional importantíssimo que serve para ajudar o juiz a ter o conhecimento técnico para proferir a sentença. Então perceba o seguinte, a sentença judicial, ou seja, a decisão, seja ela interlocutória, seja ela sentença, que arbitra os honorários do perito, vai gerar o quê? Um reflexo na vida de quem? Do próprio perito, não é mesmo? Então, utilizando o mesmo exemplo, se a juíza arbitra R$ 4.000 e o perito gasta R$ 8.000 para efetuar a perícia, é óbvio que o perito ele está sofrendo um prejuízo, não é verdade? Por quê? R$ 4.000 ficou de prejuízo para o perito. Então, ele é um terceiro prejudicado. Você não concorda? Eu concordo com a posição do Daniel Amorim de Assunção. Então, na visão de Daniel Amorim de Assunção, tanto o perito, o tradutor, intérprete e depositário deveria sim ser considerado como um terceiro prejudicado, porque a decisão judicial que prevê um honorário muito abaixo da tabela ou muito abaixo daquilo que ele gastou para efetuar, está o prejudicando. Então, ele deveria ter a legitimidade de um terceiro prejudicado para discutir e tentar reverter essa situação em um possível recurso. Eu acredito que futuramente essa tese minoritária ela vai acabar ganhando força, porque ela tem muito sentido, tá bom? Então eu trouxe aí para complementar o seu conhecimento, porque eu quero que você seja um profissional de qualidade, tá? Então, se cair na sua prova, se o perito, o tradutor, o intérprete e o depositário tem legitimidade para recorrer, você vai dizer que não, tá? Você vai seguir a corrente majoritária. Se você quiser complementar o conhecimento que eu acabei de dizer para você de Daniel Amorim de Assunção, fique à vontade, mas não esqueça de colocar na sua prova quem é o doutrinador, tá bom? Próxima pergunta aí é: o amicus curiae tem legitimidade para recorrer? É claro que sim, mas a legitimidade do amicus curiae é limitada. Olha só que maravilha, você que vai ser um profissional, um advogado, uma advogada, você já está vendo uma coisa ótima. Por quê? Menos gente recorrendo é melhor para você, não é verdade? Então vamos lá, vamos entender o porquê que é limitada. A partir do momento em que o amicus curiae ingressar no processo, será considerado parte desse.
Observação, não é parte da demanda. Eu trouxe essa observação porque eu tenho absoluta certeza que se eu não frisar aqui nessa observação, você vai se embananar aí nos seus estudos. Professor, como assim o amicus curiae não é parte da demanda? O que o senhor quis dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, o amicus curiae, vou puxar um OBS aqui, eu quero que você coloque aí na sua apostila para você aprender. O amicus curiae não é parte da demanda, pois não é nem autor nem réu. Vírgula, olha só, olha a complementação. Muito menos o quê? Terceiro prejudicado, olha só. Então perceba, o amicus curiae ele não é parte, ou seja, ele não é nem autor nem réu, e muito menos terceiro prejudicado. Ele faz parte do processo? Faz, porque ele é o amigo da corte. Mas nunca confunda amicus curiae com autor ou réu. Ele não está ali para estar do lado de ninguém, ele está do lado do juiz. E eu vou ser sincero, eu trabalhei 2 anos no fórum de quando saiu o atual CPC. Eu nunca tive o privilégio de ver nenhum processo que tinha a figura do amicus curiae, tá? Eu não sei nem por que colocaram isso aí no nosso atual CPC. Mas enfim, vamos continuar aqui a leitura da nossa aula. Vamos lá. Sendo assim, terá legitimidade recursal. Então o amicus curiae ele tem a legitimidade recursal. Mas a sua legitimidade é o quê? Limitada por expressa previsão legal do artigo 138, parágrafos 1º e 3º do Código de Processo Civil. Só tendo legitimidade para quê? Ó, vamos grifar aí na apostila, hein? Embargar de declaração e para interpor o RESP, que é o recurso especial que você já sabe, e o recurso extraordinário contra julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Então vamos fazer a leitura desse artigo 138 só para a gente reforçar e visualizar como que o legislador trouxe? Vamos lá então. Artigo 138 do Código de Processo Civil. A intervenção de que trata o caput, ou seja, a intervenção do amicus curiae no processo, não implica em alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso. Olha lá, nem autoriza a interposição de recurso. Essa é a regra geral. Ou seja, o que é a regra geral? O amicus curiae não pode recorrer. Ressalvadas, olha aqui a exceção, pessoal. Olha lá, vamos se ligar na exceção. A disposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, olha aqui, ó. A possibilidade é dada agora na segunda parte, que é os embargos de declaração. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer, olha aqui mais uma possibilidade legal, de decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. E nós sabemos que recurso contra incidente de resolução de demandas repetitivas é o RESP, que é o recurso especial, ou recurso extraordinário, que eu chamo de REST, tá? Que fica mais fácil para você decorar. Beleza? Então só vamos visualizar como que funciona. O amicus curiae, então, ele é o amigo da corte. E o amicus curiae pode o quê? Embargar de declaração, interpor o recurso especial e o recurso extraordinário contra o quê? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Beleza? Esse é o conhecimento necessário. Se cair num concurso na sua prova, a sua nota será com certeza aquele 10 bem lindo. Próxima pergunta, e se houver um litisconsórcio? A gente vai responder essa pergunta e já vai encerrar a aula, tá bom? Que eu acredito que já esteja muito extensa. Então vamos lá. De acordo com Humberto Teodoro Júnior, havendo litisconsórcio unitário, olha só, presta atenção. Nós estamos tratando aí do litisconsórcio unitário. E forem sucumbentes, qualquer um deles poderá interpor o seu recurso, o quê? Separadamente. E a decisão do juízo há de quem deverá ser o quê? Uniforme para todos. Olha lá. Então a gente vai fechar aqui essa primeira parte para a gente não se complicar, tá? Vamos explicar essa primeira parte primeiro. Vamos lá. Então aqui nós temos uma decisão judicial que prejudica todos os três aqui, o litisconsórcio passivo. Pode ver que eles estão todos nervosos aqui. E aí, de acordo com a primeira parte, o que está dizendo aí? Que cada um pode interpor o seu recurso separadamente, tá? Esse é um conhecimento bom para você, tá? Você que vai ser advogado, quando você for cobrar
para fazer recurso, você pode cobrar de cada um se você estiver atuando para 3 partes, tá? Ué, tem que ganhar dinheiro, não é verdade? Você vai ser um advogado de sucesso, eu tenho certeza que você vai encher o bolso de dinheiro. Você vai ser um advogado próspero. Ué, advogado, filho, que tem conhecimento, que está fazendo o que você está fazendo, tem futuro, tem carreira. Então continua assistindo as aulas aqui, ó, para você ser o melhor profissional de mercado e encher esse bolso seu aí de dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Então você pode fazer o recurso de A separadamente, de B e de C, tá? Por quê? Porque você tem essa previsão, tanto doutrinária como legal, que você tem essa possibilidade de fazer o recurso separadamente. E aí nós sabemos que haverá juntada nos autos, né? Então aqui a gente tem um processinho. Juntando aqui nesses autos, vai para onde? Para o Tribunal de Justiça, não é mesmo? Quando chegar lá no Tribunal de Justiça, os desembargadores, por óbvio, eles vão analisar uma por uma, peça por peça recursal. Então vai analisar do A, depois vai analisar do B, depois vai analisar do C. Mas no momento de proferir a decisão, olha lá, a decisão deverá ser o quê? Uniforme, ou seja, deverá ser apenas uma. Tá? Então, o acórdão dos desembargadores deverá ser um só para os 3. Então, os desembargadores vão descrever a alegação do A, a alegação do B, a alegação do C, e no final vai emitir ali a sua decisão. Vai dizer se julga procedente, se julga improcedente, o pedido do A, do B e do C. Professor, tudo bem, eu entendi, mas por que a decisão dos desembargadores deve ser uniforme? É simples, vamos lá. O que aconteceria se a decisão não fosse uniforme? Imagine o seguinte, você que é advogado de A, B e C, você faz o recurso separadamente. Faz o recurso de A, faz o recurso de B, faz o recurso de C. E aí, no momento da decisão dos desembargadores, os desembargadores favorecem A, favorece B e não favorece C. Aí você lê a decisão dos desembargadores e você fala, meu Deus do céu, para explicar para o A e para o B, vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Mas e para explicar para o C que ele perdeu e a B ganhou? Como é que ia ser isso aí? Olha a bagunça que ia virar. O seu cliente ele ia te xingar, ele ia falar que você trabalhou bem para o A e para o B e não trabalhou bem para ele. Fora que, qual é a segurança jurídica que haveria aqui no Poder Judiciário? Não haveria segurança jurídica. Então é exatamente por isso que a decisão ela deve ser uniforme. Tá bom? Então vamos continuar a leitura aí para a gente complementar o nosso conhecimento e já encerrar nossa aula. E como regra, se apenas um dos litisconsortes unitário recorrer e a decisão do órgão a de quem for benéfica, a todos aproveitará. Caso contrário, será mantida a decisão do juízo a quo. Aqui a gente tem duas observações interessantíssimas, tá? Eu até, nossa, adorei essa segunda parte aqui. Por quê? Porque eu vou trazer um conhecimento que você já sabe, tá? Eu vou testar se você lembra do seu conhecimento. Você tem que dar graças a Deus que você tem um cérebro racional e perfeito, que é a maior máquina já inventada no planeta Terra, cara. Não existe máquina mais bem projetada do que o seu cérebro. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Imagine que C, no nosso exemplo ali, que nós temos A, B e C, tá? Então imagine que C interpõe o seu recurso. Então tá lá C lá no tribunal com o seu recurso, tá? E aí os desembargadores analisam o recurso de C e percebem que o recurso tem fundamento e que tem que ser reformada a decisão judicial para beneficiar a C. Como nós estamos diante de um litisconsórcio passivo unitário, o que vai acontecer? A decisão do Tribunal de Justiça, que é benéfica para C, ela vai atingir B e A. Por quê? Porque ela é benéfica e a todos aproveitará quando for benéfica. Olha só aqui, ó. Aqui você já deve ter pensado, eu tenho certeza que você falou, não, isso aqui é porque eu já aprendi isso lá no primeiro módulo. Caso contrário, será o quê? Mantida a decisão do juízo a quo. Professor, eu já sei o que é. O que é, aluno? Vou dar uma dica. Princípio do quê? Da reformatio impédios. Exatamente isso aí, ó.
a reformatio impejus aqui na nossa doutrina, tá? Então perceba a extensão do princípio. Então, para complementar aqui o conhecimento, caso se recorra e a decisão seja desfavorável, eu vou fazer vermelhinha, porque verdinha é favorável, né? Vermelhinha é desfavorável. Então vamos lá. Caso seja desfavorável, o que vai acontecer? Os desembargadores não vão proferir a decisão. Por quê? Pelo princípio de reformatio impejus. Eles vão falar o seguinte, calma aí, já que a nossa decisão vai prejudicar a parte, então vamos fazer o quê? Vamos manter a decisão de primeiro grau. Tá vendo como que é importante você seguir as nossas aulas? Então mantém a decisão do quê? De primeiro grau. Chique? Belezinha? Então vamos fazer a leitura aqui do artigo 1005 e aí a gente passa a régua nessa aula. E aí a gente volta na próxima aula. Essa aula tenho certeza que ficou bem extensa, peço perdão. Não soube calcular muito bem na hora de montar o slide, mas acredite que na próxima aula eu vou fazer uma linha mais curta, tá bom? Então vamos fazer a leitura aqui e nós já encerra. Artigo 1005 do Código de Processo Civil. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Então se nós estivermos aí diante de um litisconsórcio simples, é óbvio que nós não teremos toda essa regra que nós vimos, porque o litisconsórcio simples, ele é o quê? Cada um por si, Deus por todos. Então, se se recorre e ele tem uma sentença benéfica, uma decisão, um acórdão benéfico para ele, é claro que não vai se aproveitar para ninguém. Tá? É cada um por si, Deus por todos. Havendo a solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor forem comuns. Então, se a autora aqui ela é credora, nós estamos tratando aí de uma solidariedade de devedores, por óbvio nós estaremos diante desse litisconsórcio passivo unitário, não é mesmo? Então, a gente entra naquela regra que se recorrer e ela tiver uma decisão benéfica, todos aproveitará. Beleza? Então agora nós encerramos aqui a nossa terceira aula e nós ingressaremos agora na quarta aula para tratar do terceiro prejudicado do Ministério Público. Beleza? Presença obrigatória, porque nós temos algumas características importantes nesse terceiro prejudicado e novidades aí que com certeza será cobrado em prova, tá bom? E eu quero você o melhor profissional do mercado, porque ó, o nosso lema, hashtag minha nota é 10 e hashtag o seu bolso cheio de dinheiro futuramente, né? Claro, no dia que eu precisar de um advogado, eu quero contratar você também, porque você é um excelente aluno. Então, gente, a gente se vê agora na aula 4. Aquele abraço e até mais.